Então vamos dar início ao nosso pequenino encontro. Hoje, 27 de abril de 2023, nós vamos discorrer no encontro 119. Mas antes, elevando o nosso pensamento, vamos conversar com a espiritualidade maior. Vamos conversar com Deus, com Jesus. Mestre, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade do aprendizado, de conhecermos um pouco mais da vida, da existência, a fim de que possamos fazer com que os nossos passos consigam encontrar maior luz. Muito obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que nos amparam, nos ajudam, nos auxiliam neste trabalho. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, e sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, eu não poderia deixar de falar deste livro. Este livro eu comprei no pré-lançamento, recebi-o ontem. Ele foi lançado agora. Esse livro é de Viana de Carvalho, e por eu me identificar muito com Viana de Carvalho, eu não poderia deixar de adquirir esse livro no pré-lançamento. Chegou ontem. E eu também não poderia deixar de transmitir um pequeno trecho da primeira mensagem deste livro. O livro se intitula Novos Rumos, e a primeira mensagem do livro é intitulada Espiritismo e Atualidade. E o primeiro parágrafo, vou ler só esse parágrafo, diz o seguinte: os martelos, um martelo especial, poderosos do progresso, demolem, destroem, a pouco e pouco, os bastiões, os lugares onde se aquartelavam a ignorância e o despotismo. Vejam bem, bastiões onde se aquartelavam a ignorância e o despotismo. Inevitável e inapelável, o processo de evolução dá-se rigoroso, lento a princípio, depois ciclópico e avançado, assinalando cada fase com admiráveis conquistas que promovem o homem e a sociedade a patamares cada vez mais elevados. Muito bem. Eu me identifico muito com Viana de Carvalho, e o que ele falou aqui é o que nós estamos procurando fazer. Os bastiões, os lugares da ignorância, né, nós estamos procurando eliminar, e por isso eu não tenho receio nenhum de falar a respeito. Ainda na terça-feira, estava falando com o Cílio, nós fomos convidados a fazer uma gravação para a Rádio Rio de Janeiro, que vai ao ar no dia 3, às 4 horas da tarde. E nós tivemos como tema, eu passei o tema, os novos temas. E realmente nós tivemos que falar, como falamos sempre, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é racional para a atualidade que estamos vivendo, não é? Inclusive a pessoa que estava fazendo a gravação, eu já havia feito uma gravação com ele há 3 anos atrás, né? Ele comentou alguma coisa a respeito, né?
Eu digo, meu irmão, eu não tenho receio nenhum. Eu não preciso, eu não estou procurando aplausos, nem que me chamem em todos os lugares. Para que você tenha uma ideia, em muitos lugares por onde eu passei, ninguém me chama mais, porque eles querem ouvir aquilo que eles acham que tem que ser e que está na cabeça deles. E eu não paro no tempo. Eu estou vivendo o tempo atual, 2023. Abril de 2023. E todo o processo eu trago para esse momento. Inclusive nós começamos a nossa entrevista falando do Velho Testamento. Eu digo, do Velho Testamento. Fala da época de hoje. Aí nós fizemos a citação de Zacarias 13:8. 13:8 e 9. Quando ele fala a respeito do tempo de hoje, já anunciando a nova era, as transformações. Mas se você ficar lendo aquilo e vendo somente ao pé da letra, você para naquele tempo. Aí não é possível, né? E parar no tempo de Zacarias é um problema muito sério, né? Mas o pior é que tem gente falando naquele tempo. Mas vamos em frente. Muito bem. Nós, no nosso último encontro, nós acabamos vendo uma página de Emanuel, analisamos uma página de Emanuel, né? Perante, esqueci o título, perante a reencarnação, era alguma coisa assim. Analisamos aquela página e paramos. Nós vamos terminar hoje, com certeza, essa análise que estávamos fazendo de breves, de alguns momentos que tivemos ao longo do tempo. E nós paramos nesse quadro, esclarecendo com o livro dos médiuns. Vamos ver o que vamos esclarecer com o livro dos médiuns. É algo que já comentamos aqui a respeito. Vamos lá. Revista Espírita, ano 1865, outubro. Mas Quaresma, você vai falar daquele ano? Não, sim, vou falar daquele ano, mas vou trazer para hoje. E nós vamos falar, olha lá, a matéria foi assinada por Allan Kardec, àquela época. E nós vamos falar sobre esse caso, o caso Gabriel Delany com 8 anos. Lembra que já comentamos a respeito? Já falamos a respeito de Gabriel Delany com 8 anos. Gabriel Delany, com 8 anos, estava, eu trouxe até depois para distribuir para vocês, está aqui, né? Gabriel Delany estava na casa de uma senhora lá, com brincadeiras com outras crianças, né? E de repente a senhora perguntou a Gabriel, como te chamas, meu filho? Perguntou a ele, né? Então ele falou, eu me chamo Gabriel, senhora. Que faz teu pai? Ela perguntou. Senhora, meu pai é espírita. Não conheço essa profissão, disse a senhora. Mas a senhora não é senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. Menino, não sei o que queres dizer, disse a senhora. Como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? Naquela época, as mesas girantes, não? Muito bem, meu amigo. Gostaria que teu pai estivesse aqui para as fazer girar. Ela queria que o pai dele fosse lá para fazer girar a mesa. Muito bem. E ele respondeu, é inútil, senhora. Eu mesmo tenho o poder de as fazer girar. Ele tinha 8 anos, mas já tinha a mediunidade devida. Então queres experimentar e me fazer ver como se procede? A senhora perguntou. Então queres experimentar e me fazer ver como se procede? Com muito gosto, senhora. E então ele procedeu junto com os outros garotos que lá estavam com ele, e a senhora começou a fazer uma série de perguntas, perguntando pelo pai, pelo nome do pai, quando o pai morreu, e a mesa foi respondendo. Todos aqueles garotos que estavam com Gabriel Delany punham a mão sobre a mesa, e a mesa começou a dar as pancadas devidas, né, naquele processo, e respondeu as perguntas da senhora, e ela ficou bastante admirada. Certo? Então vejam,
Mas àquela época, isto aconteceu justamente para dar despertamento, né, da doutrina espírita e fazer com que algumas pessoas conhecessem o processo e pudessem entender o processo. Mas então, vamos ver a seguir. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isto, Joel, no Velho Testamento. Joel no Velho Testamento, no capítulo 2 de Joel. E esse capítulo 2 de Joel, a partir do item, do versículo 28, né, tem como título promessa da efusão do Espírito. Está lá no Velho Testamento, promessa da efusão do Espírito, a manifestação do Espírito, né? E ele começa nesse versículo falando isto aí a respeito. Vejam bem: sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Muito bem. Estamos neste processo no momento que estamos vivendo. Vejam as crianças que estão aí. Vejam os espíritos que estão chegando, com a idade que têm, e já manifestando o processo mediúnico. Certo? Crianças com 8, 2, 3, 4 anos, 5, 6, e já mostrando todo o processo mediúnico avançado. Está aí. É isso que está acontecendo. Isso, para nós, não tem novidade. Nós já sabíamos que tudo isso iria acontecer. Nós já sabíamos. Sabíamos pelos estudos que se faz, todos podem saber. Todos podem saber. Vejam que no Velho Testamento já estava lá. Mas como se não bastasse, para dar um maior despertar a todos nós, vamos ao Novo Testamento? Vamos lá. E nos últimos dias acontecerá, prestemos atenção, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Está em Atos, no Novo Testamento. Então vejam que a nova era, podemos dizer assim, ela não aconteceu agora, ela foi acontecendo gradativamente. Como falou Viana de Carvalho, né? De maneira mais vagarosa, depois ciclópica e avançada. Está aí. Quer dizer, surpresa é para aquele que entra na doutrina espírita e passa batido. Não procura o aprendizado, não procura a pesquisa. Então, acha, mas caramba, como eu já vi muito espírito, dizendo, não, mas isso não vai acabar assim, não, isso não vai demorar muito tempo. Eu digo, eu fiquei sentado esperando. Espera que a regeneração vai chegar lá daqui a 1000 anos, espera. Então, aí, justamente, agora como isso já está tão antigo, as pessoas não entenderam agora, já tiveram um tempo longo para acontecer. Agora é ciclópica mesmo. Perfeitamente. Não tem jeito. Já era para ter acontecido, não foi. Perfeitamente. Agora não tem jeito. Estamos está aqui. E nos últimos dias, estamos nos últimos dias. Os últimos dias de prova e expiação. É isso que está dizendo Atos. Nos últimos dias de prova e expiação. Então, vejam que tudo vem gradativamente. O despertar só não aconteceu para quem não desejou.
mas ele veio gradativamente. E vamos em frente. Influência do exercício da mediunidade sobre as crianças. Aqui. Àquela época de Gabriel Delany, evidentemente isso não era vulgar, não acontecia com grande lastro, mas hoje o lastro é enorme. Você vê que eu tenho um vídeo, inclusive eu já coloquei algumas vezes no Face, de uma menina que conversando com os pais, que fala a respeito que tem que ajudar os outros, que tem que fazer isso, impressionante, uma piquerrucha. Então vejam como a mediunidade funciona, como ela já está avançada espiritualmente, esse espírito. Vamos ver o que diz aqui. Será inconveniente desenvolver essa mediunidade nas crianças? O que vocês acham? Não, se é natural a mediunidade... Natural é outra coisa. Eu acho que a criança deve ser orientada. Sim. Então vamos ver. Mas tentar... Olha... barrar essa mediunidade, não. Certamente será inconveniente desenvolver essa mediunidade, a mediunidade das crianças. Certamente não deve ser feito isso, ok? E sustento mesmo que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis excessiva superexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, pelo menos, só lhes falar do assunto do ponto de vista das consequências morais, evidentemente, a modo que uma criança possa entender. Quer dizer, agora pegar a criança, você viu que ela tem já alguns fluxos de mediunidade, você percebeu, mas você não vai procurar desenvolver, como acontece conosco, adultos, né? Vamos lá, vamos procurar trabalhar, etc. Não, isso não deve ser feito. Entretanto, há crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Esses casos apresentam o mesmo inconveniente? Não. Porque já é natural aquilo que aconteceu. Foi o caso do Gabriel Delany àquela época. Hoje tem muito mais espíritos com essa idade fazendo isso por aí. Né? Falei da vez passada, inclusive, daquele menino, eu não sei se tinha 8 ou mais anos, um pouquinho mais se tivesse, não sei, na Índia, que estavam fazendo cirurgias e os médicos estavam aprendendo com ele, né? E todos admirados. Como é que uma criança já chega, veja, quer dizer, um espírito que já traz conhecimentos e, evidentemente, naquele momento em que ele estava ali fazendo desenvolvendo aquele processo, aquela cirurgia, ele estava acompanhado por amigos espirituais, com certeza, sem a menor dúvida. Essa semana eu fui almoçar com uma amiga, mãe daquele menino, desde pequenininho gosta muito de mim, ele agora está com 7 anos. Ela disse que teve uma discussão com o marido. Aí depois ela disse que do nada o filho falou para ela: mãe, não briga com o Diogo, no caso ele é padrasto do menino, o Diogo, porque a minha avó está aqui dizendo que ele é muito bonzinho, para a senhora tratar ele bem. A minha avó está dizendo? A avó dele está já desencarnou. Já se foi. E a mãe falou: mas que isso, menino? Sua avó é assim, mãe, você não vê porque você não pode, mas eu vejo. Mas é assim que acontece com as crianças. E ela disse que ele falou para ela também que ela ficou de boca entreaberta, né? Eu dei umas explicações para ela. É isso. E ele escolheu ela: mãe, eu escolhi você para ser minha mãe. Tá vendo? Olha Aí só. ela disse que falou para ele: eu também, meu filho, te escolhi. Ela disse que não quis que ele ficasse chocado. Ela não entendeu, mas ela respondeu para ele que ela também escolheu ele para ser filho dela. Falei: você fez bem. Aí ela falou: o que eu
faço? Eu falei, toda vez que você fizer oração para dormir, leva ele junto. Porque falei para ela, mediunidade pode vir coisas boas e coisas ruins. Mas você mantendo ele em oração, tudo que vier vai ser bom. Será da melhor qualidade. Tá certo. Falei para ela isso. Perfeito. Essa semana, terça-feira. É isso mesmo, vê? Então, olha ali, não, quando a faculdade se manifesta espontaneamente, é o caso do garoto que você falou, numa criança é que está na sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. Observem a constituição, as características físicas que foram construídas pela espiritualidade. O mesmo não acontece quando é provocada e superexcitada. Notarem que a criança que tem visões pouco se importa com elas, pois lhe parecem coisas muito naturais, a que dá pouquíssima atenção e quase sempre esquece. Mais tarde o fato lhe volta à memória e ela explica facilmente, caso conheça o espiritismo. Veja o que aconteceu, o fato que você contou. Ele apareceu na volta, ele não ficou. Era natural. E você vê às vezes muitas crianças sozinhas, né? Estão conversando, falando, brincando, estão ali, tem espíritos ali. Amiguinho imaginário. Porque aquela criança ainda está mais desencarnada do que encarnada, né? A encarnação ainda não aconteceu plenamente, como se pode dizer. Então vejamos, está aí o fato. E hoje em dia nós verificamos muitas crianças como essa que você está falando. Sim. Agora, não podemos levar para uma mesa e tentar provocar um desenvolvimento maior, deixar que vai acontecer espontaneamente, de forma natural, né? Tem que preparar, como você falou, né? Tem que levar, fazer oração, mostrar que tem que estar sempre ligado, né, com Deus, com Jesus, para que as influências que recebam sejam sempre da melhor qualidade. Né? Para isso, os pais devem trabalhar, devem ter essa obrigação. Né? Isso é muito importante. Então, na época atual, nós temos que estar com bastante atenção a todas essas crianças da nova era. Vamos em frente. Vamos agora, então, analisar um pouco mais esta mensagem à luz dos novos conhecimentos, antes do berço de André Luiz, que está nesse livro, Respostas da Vida. Vamos ver o que diz André Luiz, trazendo a interpretação, os ensinamentos para a época que estamos vivendo. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, você terá pedido a deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos. Como é feito esse pedido? Como acontece? A gente pede para reencarnar, né? Oi? A gente pede para reencarnar. Pega aqui? Para a gente reencarnar, tem uma oportunidade para reencarnar. Para reencarnar com uma deficiência. Por quê? E porque tem débitos, né? E como tudo isso é abordado? De que forma a espiritualidade que está cuidando da reencarnação desse espírito verifica essa necessidade, não é? E aceita aquele pronunciamento do espírito que vai reencarnar. Como a espiritualidade vê isto? Aquele amigo especializado. Talvez a memória. O fato do espírito, né? O espírito. Através do fato do espírito. Através do fato do espírito, que são aquelas necessidades capazes do espírito dar solução na existência que ele terá. Então, seria até para habilitar ele por determinadas situações, não para ele não ter novas quebras. É isso?
Você falou antes, né? Mapeamento genético. Mapeamento genético, certamente. Certamente o mapeamento genético vai trazer células já preparadas para ter essa deficiência. Se não, logo no reencarne, mas após um determinado tempo. Né? Então, mas aí, de repente, de acordo com as atitudes que eu tenho, pensamentos e emoções, eu posso adquirir determinadas doenças que não estavam dentro do mapeamento. Pode. Vai depender do teu comportamento, da tua desobediência. Ah, Deus. Olha lá, a enfermidade de longa duração, capaz de educar-lhe os impulsos. Aí a gente vê pessoas que em determinada época, a partir de 45 anos, você vai sofrer um câncer. Aquele câncer desconta a partir dos 45 anos. Já está programado. Está no planejamento reencarnatório. Não tem como deixar de acontecer. Porque é uma aprovação, ou pode ser até uma expiação, pelo qual aquele espírito se comprometeu a modo de que a sua regeneração aconteça e ele saiba suportar aquele momento. É por isso que a dor, como costumamos falar, né, é um professor da mais alta qualidade. Porque quando a dor chega, quando a enfermidade chega, a gente tem que aprender a conviver com ela. Mas dependendo das atitudes, isso pode ser amenizado. Oi? Dependendo das atitudes durante a vida, isso pode ser amenizado. Ah, pode. Você pode até deixar de ter aquilo que foi preparado. A espiritualidade vai trabalhar. De repente você reencarnou, mas com uma previsão, exemplificando. A Cris, você não era Cris ainda, a Cris foi depois que reencarnou, você recebeu o nome da tua personalidade. Né? Esse espírito vai ter um câncer, digamos, com 30 anos vai aparecer o câncer. Mas você, na tua existência, tem um comportamento exemplar, da melhor qualidade, além daquilo que ficou estabelecido no planejamento reencarnatório. Evidentemente, o teu guia espiritual está observando o teu comportamento e as tuas atitudes. O que ele faz? Ele vai, a espiritualidade maior, falar a respeito. Olha, aquele nosso irmão está lá reencarnado, com o nome de Cris. Eu sou o guia espiritual daquele espírito. Olha, ele está exemplar, ele está fazendo além da conta. Não podemos amenizar esse câncer que ele tem. E a espiritualidade maior vai fazer um exame, vai fazer uma análise de tudo isso. E de repente pode até eliminar. Aí, médicos especializados da espiritualidade vão procurar a interferência no teu corpo, no teu perispírito, durante o estado de emancipação. E aquelas células que estavam preparadas para entrar em colapso, elas vão desaparecer. Eu não sei. A espiritualidade tem um trabalho incrível. Eu não sei, eu já comentei aqui uma vez que eu fui procurar ajuda naquele centro espírita lá no Cantagalo. Ah, sim. E na época, lá, o guia lá que estava me atendendo perguntou se eu fumava. Eu disse que não, eu nunca fumei. Fizeram os trabalhos que tinham que fazer. Anos depois, até na época que o Tiaguinho teve um problema pulmonar, teve uma tuberculose pleural, eu tive uma tuberculose pleural. E eu nunca fumei. Então eu me questionava muito por isso. Por quê? Por que eu vim ter esse... Quem mandou você fumar naquela outra existência? Então eu já estudava o espiritismo. Então eu procurei não me alarmar com aquilo ali. Fiz os tratamentos que tinha que fazer e procurei assim não me alarmar com aquilo ali. Provavelmente isso foi visto lá nesse centro,
foi visto isso. E eles me comunicaram. Viu? Essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. De repente, você vai reencarnar. Está preparando o planejamento reencarnatório. Aí você pede, veja bem, essa ou aquela que favoreça o exercício de disciplina. Pede para ficar sem o braço, vir com o braço atrofiado, ou vir numa cadeira de roda, sem poder se movimentar, para que você possa realmente desenvolver determinada disciplina. O ato, de repente, de não furtar, de não estar mexendo nas coisas que não deve, de não ir aonde não deve, porque está na cadeira de roda, como é que você vai? De ir para um embalo, para uma bebedeira. Então, muitos de nós pedimos esse tipo de situação. Vejam bem, nós estamos falando isso, né, para verificarmos como funciona o planejamento reencarnatório, que já vimos. Mas quando você lê uma mensagem dessa, você tem o maior conhecimento de um planejamento reencarnatório, de um processo reencarnatório, você não consegue enxergar esses detalhes. Fica difícil. Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento, a agressividade exagerada. Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento da agressividade exagerada. Digamos que possa ser até a agressividade através da palavra. Então você vem mudo. Pede para ser mudo. Eu quero ser mudo. Ou se você não pedir, mas a espiritualidade constatar e verificar essa necessidade é da melhor qualidade para você, você acaba vendo mudo. E aí você não vai ter como dizer ofensas para o outro, porque essa mutilação vai te impedir. Está no teu planejamento reencarnatório. Com detalhe específico, o planejamento reencarnatório é em concordância contigo. A espiritualidade não faz um planejamento e diz, olha, isso aqui é para você, não. Você concorda com tudo que está ali. E se você não concordar, e é algo de bom para você, eles vão procurar fazer com que você entenda. Mas se você contrariar, não quero, não acontece. Só acontece aquilo que você concordou. A não ser que você esteja num caso compulsório. Aí é diferente. Aí você não vai nem saber qual é a programação que está feita, mas os amigos espirituais vão fazer da melhor qualidade para você. O complexo psicológico que lhe renove as ideias. Um complexo psicológico que lhe renove as ideias. Então você vai participar de um meio, numa ambientação que você vai viver, né? Que todo aquele movimento daquele lugar tenha uma maneira, um modo de ação que possa renovar as tuas ideias. De repente, vamos fazer um exemplo grosseiro. De repente você traz na tua memória contínua atitudes da pior qualidade, o verbo da pior qualidade, enfim, ações da pior qualidade. Para que isso não se estabeleça e você não traga isso para a lembrança, você nasce no meio onde todas as pessoas são de uma empatia maravilhosa, tem um diálogo salutar, justamente para que esse complexo psicológico possa alterar o teu comportamento, a tua maneira de ser. O lar, isso diz respeito à ambientação reencarnatória, que nós já vimos. O lar amargo, onde possa aprender quanto vale a afeição. O lar amargo, onde possa. Que marido sem vergonha, safado. Esse filho é uma peste, não é não. Ele é uma maravilha para você. Não é uma peste, não. É o que você está precisando para você aprender. E você está negando.
muita gente assim, né? Tem muita mãe, muito pai assim. Esse filho, nossa senhora, eu não pedi isso na minha vida. Quem disse para você? Você aceitou como filho. Porque no planejamento reencarnatório, teu marido, teus filhos, está tudo lá no planejamento. E eles tomaram conhecimento também que você, a mulher ou o marido, tomam conhecimento de quem vai ser a esposa, dos espíritos que vão ser filhos. Nada acontece por acaso. Irmãos, né, também. Também, todo grupo familiar, aquele grupo familiar ali, toma conhecimento. Então, o lar amargo, onde posso aprender quanto vale a afeição, é uma maravilha. Eu posso dizer isso sentado. Já contei isso aqui, as pessoas que me ouvem aqui sabem. Todos do meu grupo familiar não têm afeição comigo. 5 filhos, inclusive a minha esposa. E eu já pedi para na próxima eu poder vir com ela, ou que ela seja minha filha. E se hoje, vejam como a gente muda, e se hoje eu tivesse que casar, eu casaria com ela de novo. Nunca mais vai reencarnar aqui, nunca mais. Não, sério? Eu já sou o contrário, eu não quero de novo mais. Isso só acontece quando a gente toma conhecimento do que é um processo reencarnatório na realidade. Então você não se exaspera, você não sai do teu equilíbrio, porque você sabe porque aquilo está acontecendo, porque aquilo está se sucedendo, e você sabe que aquilo é o melhor para você, e que você concordou com aquilo. Então veja, você passar quase 60 anos convivendo com uma pessoa, tua esposa, o teu marido, que é contrário aos teus princípios e nega tudo e não aceita nada, é doloroso, não é? Mas se eu tivesse que casar hoje de novo, eu casaria com ela. Nossa, é corajoso. Porque eu sei que é para o meu benefício, entende? E os filhos, 5, todos, não aceitam nada, não aceitam nada. É impressionante, e eu já aprendi a conviver com isso, e procuro, tentando mudar vagarosamente as ideias dele. Ainda tem 2 lá em casa comigo, viu? Novinhos, com 45 anos. E não pensam isso aí. Veja, eu tenho que cuidar deles. Eu falei cuidar, é cuidar mesmo. Certo? Eu tenho que cuidar deles. Em todos os sentidos que você possa pensar. Então são espíritos que eu aceitei, e eu sabia que ia ter essa condição, porque estava no meu planejamento reencarnatório, me foi mostrado, e eu estive com eles antes de reencarnar. E eu aceitei tudo isso. O lar amargo não é amargo, é doce demais. É doce lá. Doce lá. Não é, Cris? O traço de prova que ele impõe obstáculos no grupo social a fim de esquecer enquistações de orgulho. Viu? O traço de prova que ele impõe obstáculos na tua vida, no grupo, na sociedade, no lugar que você passa a conviver, a fim de que você possa perder o orgulho. Então, ali, certas formas e certos lugares, certa ambientação em que você reencarna, e a situação que você vai ter, não vai te permitir. Você vai se sentir envergonhado, de repente, de mostrar-se orgulhoso face às pessoas que te cercam e a forma com que você se apresenta. Então você freia, trava. Não tem como você fazer essa demonstração. Mas tudo isso está realmente no planejamento reencarnatório. Então não tem novidade nenhuma. Agradeça a Deus. Mas a minha casa, está vendo? Olha só, não tenho nada, a minha roupa. Isso é uma beleza. Você queria melhor?
Isso é tudo de melhor para você. É difícil da pessoa entender a pobreza. Eu me lembro, quando eu falo sempre sobre isso, eu me lembro muito de uma história verdadeira, porque isso aconteceu com a mamãe. Não é? Mamãe, no centro em que ela trabalhava, uma das casas que ela trabalhou, havia lá uma senhora que se apresentava sempre com muita humildade, né? E procurava atender todo mundo. Precisa disso, precisa daquilo. Aquela senhora estava procurando atender com comida, com roupa, com tudo. Até que um dia o pessoal da casa espírita resolveu fazer uma visita a essa senhora. Nós queremos te visitar, nós queremos ir até a tua casa, tomar um cafezinho, sei lá, coisa parecida, não é? E foram visitar a casa desta senhora. Chegaram à casa desta senhora. Um quarto. Ali estava a cama no chão, fogão, não tinha armário, uma roupa toda amontoada lá no canto, ela não tinha nada. E fazia tudo para todo mundo, quando precisava na casa espírita. E ela não tinha nada. Olha a missão desse espírito. Não tinha nada material. Não tinha nada material, mas espiritual tinha tudo. Veja, é difícil, né? De repente, para algumas pessoas, aceitar uma situação dessa. Como é que essa senhora faz tudo para todo mundo e ela não tem nada? Eu dormia no chão. No chão, lá no chão, uma esteira, não sei nem. E era só aquele cubículo, aquele quarto ali, aquela coisa. O pessoal se admirou. Mas se admirou porque não conhece o planejamento reencarnatório. Se admirou por falta de conhecer o processo reencarnatório, porque senão não teria se admirado. Muito pelo contrário, teriam abraçado-a, elogiado-a e teriam avançado um pouco mais no conhecimento. Por isso que é importantíssimo conhecer o processo reencarnatório. Importantíssimo. Vamos em frente. Então, olha, aqui o curso de terça-feira, né, é Psicologia e Espiritismo. Então, a instrutora coloca assim: Joana afirma que hoje, onde há escassez, no passado havia muita abundância. Pode ser. E a pessoa não deu valor. Pode ser. Não é o caso dessa senhora. Não, mas ela tem maturidade. Porque ela aprendeu. Sim. Porque ela aprendeu. Se ela teve muito no passado, ela aprendeu a não ter nada e ainda ajudar o outro. Mas normalmente acontece assim. Principalmente quando você tem muito em existências passadas e fez mau uso. Mas quando você tem muito e faz bom uso, é ao contrário. Como eu já contei um caso aqui daquele romance da Vera Lúcia Marizek, né? Feito psicografia dada pelo Antônio Carlos. Então, Né? dentro do planejamento reencarnatório, a pessoa só vai ter experiências, né? De repente um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais severa, se ele tem capacidade. Ele não pode vivenciar uma prova onde ele não pode. Tanto é que o planejamento reencarnatório começa por onde, Dona Valéria? Na memória contínua, é isso? Começa por onde? Memória. Para fazer o planejamento reencarnatório? Na memória. Por onde? O fato do espírito. O fato do espírito. Porque no fato do espírito está contido por quê? Todas as existências. As necessidades possíveis naquela existência. Mais nada. De repente, a Valéria cometeu um assassinato numa reencarnação passada. Ela vai poder passar por essa regeneração, por essa prova agora? Não pode, porque ela ainda não tem capacidade espiritual. Então, não consta no fato do espírito essa prova. É assim que acontece. Só acontece na existência aquilo que o espírito é capaz de resolver. A tua ferramenta, o teu corpo, foi preparado para tudo que está no planejamento reencarnatório, para que você dê as melhores soluções possíveis. Nada vai te acontecer que a tua ferramenta não esteja preparada para a solução dentro do planejamento reencarnatório, a não ser que você desvirtue-se. E
passe a fazer coisas completamente impróprias e inadequadas. Aí é um problema do livre-arbítrio de cada um. Mas para estar em sintonia com aquilo que está no teu planejamento reencarnatório, é preciso que você esteja sempre com ideias positivas, com pensamentos bons, para você receber a inspiração do teu guia espiritual. Porque durante toda a tua existência, esse guia espiritual toma conta de você. Ele está ao teu lado, porque ele também se comprometeu te acompanhado na existência. É por isso que muitas vezes, como falamos aqui, inclusive o caso da Vera Lúcia, daquele caso do rapaz, né? O guia espiritual, verificando o teu comportamento, ele recorre a patamares maiores. É o anjo guardião, né? Para que você possa encontrar coisa melhor, ou de repente, se você estiver muito transviado, para que você encontre uma coisa pior. Eu às vezes fico pedindo para esse pessoal que está nos roubando demais, né, com essa corrupção sem vergonha, eu fico pedindo para que eles morram. Porque para não se comprometer muito, não é? Porque quanto mais eles ficam por aqui, mais vão roubar. Então morre, que é para você não ter muito compromisso. Eu peço para o amor de Jesus chegar no coração deles. Não é? Pois é. Eu peço assim, eu não quero. Não, mas tem uns que estão empesteados, que não conseguem, não tem nem coração. Pelo poder do amor. Eu peço isso. Você não conhece o caso do político que depois ficou pegando comida na lata do lixo, não, né? Conhece, né? Pois é. Quantos vão pegar comida na lata? Haja lixo. Haja lixo. O reencontro com os aniversários do passado, então, o reencontro com os adversários do passado, então, na forma de parentes difíceis, atendendo o resgate de antigos débitos. Muitas vezes aquele parente difícil, não é? É aquele aniversário do passado. Às vezes não, o parente distante não, ele está dando do próprio lar. O filho, a esposa. Às vezes somos nós mesmos. É? Às vezes somos nós mesmos. Pois é. Que Somos mais difíceis. somos os difíceis. A impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. De repente, muitos que estão por aí, querendo fazer uma faculdade, querendo fazer um curso, não tem condição alguma. Porque ele, quando tinha condição, ele usou aquilo tudo de maneira imprópria. E se ele voltar lá a ter o curso, ter a formação que ele deseja, ele vai novamente entrar nos desmandos. Então tudo isso está na programação reencarnatória. Então ele reencarna de tal forma que ele não vai ter condição de fazer esses cursos, para que ele não possa desenvolver novamente os mesmos desmandos. A internação passageira, eu não sei, teve alguém que me falou uma vez que queria fazer a faculdade e não conseguia fazer de jeito nenhum. Eu não consegui. É? De repente, será que você anda fazendo alguns desmandos dessa natureza? Deixa eu olhar bem para você. Não, você já está melhor um pouquinho. Mas você já melhorou. Você agora já aprendeu, já sabe. Então agora fica tranquila. Na próxima você vai conseguir fazer 2, 3 faculdades. Não, tudo isso tem exceções, claro. Tem, claro, tudo tem exceção. Não existe nada no planeta Terra que não tenha exceção. Tudo tem exceção. Né? Tudo tem exceção. Essa história acadêmica que eu vi na reportagem de um menino que era catador de lixo, nessas coisas. E aí, como ele se interessou, porque a mãe não tinha estudo, né? Então, encontrava carne podre, aquelas carnes, enfim. Ele achou um livro, e aí tinha uma senhora, uma vizinha, que foi pegar lixo lá no prédio, e ele começou a ajudar, alfabetizou, conclusão da história, ele se tornou médico. Então, por isso que eu lembrei agora, você falando disso, dos acadêmicos, tem as suas exceções, né?
todo mundo também nasceu para... Tudo tem exceção e maneira de você sair do obstáculo, é dependendo dos comportamentos que você venha a ter. Não é? Quer dizer, não é uma coisa rígida, né? É isso e acabou, é isso. Não. Até uma expiação você pode amenizá-la. Né? Tudo é possível, mas tudo depende do comportamento do espírito. Você faz um planejamento reencarnatório para uma determinada modalidade, certo? Mas você tem aquela modalidade, aquele eixo que você traçou no planejamento. Mas quando você reencarna, você extrapola aquilo tudo para melhor. Então tudo também será melhor. Você sente intimamente que você pode fazer muito mais e melhor. Você vai e faz. Então tudo que virá pela frente também será melhor. Depende de nós, né? Oi? Depende de nós. Perfeitamente, é isso. Ou você pode fazer com que tudo fique da pior qualidade, não acontecer nada do que foi programado e você partir para condições completamente inferiores. Tudo é possível. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Está aí, André Luiz. Então vejam, as mensagens que vieram através de Chico, todas elas já traziam no seu âmago, né, tudo que nós estamos desenvolvendo nos nossos encontros. Só que, como nós não tínhamos conhecimento maiores do processo reencarnatório, a gente não conseguia enxergar nas mensagens. E eu senti isso, eu mesmo senti isso, quando comecei a frequentar sacramento, né, na evangelização dos espíritos, lá nos encontros que acontecem. A gente sente isso. Quando você conhece o processo reencarnatório, você vê que as mensagens trazem tudo e muito mais, assim como a codificação. Aí tira o rótulo de que você reencarnou só para sofrer, para Não. Aí a gente tem uma outra visão. Porque aí você entende que é um processo que você tem que passar para você crescer, moral. Tem que pagar dívidas, quanto custa? Né? Vou pagar minha dívida. Não é isso. Não é isso. Muito bem. Vamos lá. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, item 8, a lei do amor Lázaro. Vamos ver o que diz Lázaro no Evangelho? Vamos lá. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Concordo plenamente. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Como podemos entender isso? O sangue resgatou o espírito. Por que o sangue resgatou o espírito? Já vimos isso aqui. Eu não consigo gravar, não parece. Hein? Eu não consigo gravar, já assim. Está vendo só? Que a aluna Maria não conseguiu gravar. Por quê? Você sabe por quê. Eu sei que você sabe por quê. Todos aqui sabem por quê. O sangue resgatou o espírito, porque todo espírito tem que reencarnar, tem que estar na matéria. Porque o aprendizado torna-se mais fácil estar no livro dos espíritos. Então, o sangue resgatou o espírito. Por quê? Porque foi reencarnando que o aprendizado se deu. Que o espírito saiu daquele estágio de ignorância total. Por isso é que o sangue resgatou o espírito. E hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Por quê? Porque
que o espírito tem que resgatar o homem da matéria? É porque a matéria acaba, né? E o espírito continua. Então, nós Porque temos que usar a parte material porque nós precisamos dela por causa do corpo, né? Mas nós temos que valorizar mais o espírito. o espírito, perfeitamente, valorizar mais o espírito. Então o homem tem que aprender a não se deixar levar pelas ilusões, nem se apegar à matéria, porque esse desenvolvimento é do espírito. Então ele tem que aprender a se liberar da matéria, a utilizar a matéria sem se apegar a ela e às ilusões que ela possa provocar. Por isso ele tem que resgatar o homem da matéria. Justamente o estágio de regeneração já é um estágio onde esse espírito está bem mais desapegado da matéria. Ainda há um pouquinho de apego. É o que fez aquela senhora, É isso. né? É o que fez aquela senhora, que era mesmo, não tinha quase nada, mas ela ainda Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Ela estava bem mais ligada no espírito do que ela estava mais ligada no espírito do que no homem. Sim. Né? É Ajudou justamente muita isso. gente, né? É justamente Com isso. certeza. Porque ela tinha consciência plena de que tudo aquilo que ela poderia ter iria ficar por aí. Daqui a pouco eu vou deixar essa ferramenta, essa minha personalidade e vou-me embora. Simples recordação do processo reencarnatório. É uma simples recordação. Não vamos entrar em detalhe, porque os detalhes nós já vimos todos. Momento do processo reencarnatório. Benfeitor espiritual. Nós vamos ter aquela palavreada, aquela entrevista com o benfeitor espiritual. Ele vai fazer uma série de observações. Ele vai penetrar na nossa anterioridade, na nossa memória contínua, porque ele é especialista nesse sentido, e dali ele vai ser extraído um fato do espírito, que são as necessidades para a existência que o espírito terá. Daí então é feito o planejamento reencarnatório. A ambientação reencarnatória faz parte do planejamento reencarnatório, porque aonde o espírito vai reencarnar, o local onde vai reencarnar será o local onde existem as melhores ferramentas para que ele possa dar solução ao que está pautado no planejamento reencarnatório. A progressividade da esperança é justamente que ele sabe que fazendo esse planejamento e ele cumprindo da melhor forma possível, né, ele vai ter aquela sensação, aquela coisa gostosa de que ele sabe que o seu amanhã será melhor. Isso é um manto divino que cobre a cada um de nós quando nós estamos no caminho melhor. A memória existencial. A memória existencial é onde está latente todo o planejamento reencarnatório. O mapeamento genético. O mapeamento genético é justamente feito segundo o fato do espírito, porque o corpo de cada um de nós é construído de acordo com as necessidades que nós teremos a resolver. O nosso corpo, a nossa ferramenta é de acordo com aquilo que precisamos resolver. Mas isso está muito pesado, isso está muito difícil. Está difícil não. O teu corpo, Denise, foi construído para isso. Então resolva. Pode ir em frente que vai dar a solução. Agora, se você vai abraçar o esmorecimento, vai abraçar a acomodação, aí é um problema teu. Depois você briga com o teu livre-arbítrio. Aí é problemático. Então, o corpo de cada um de nós foi construído para a existência que estamos vivenciando. Restringimento. O restringimento tem duas formas. É o compulsório ou o restringimento, digamos, para um espírito que vai reencarnar normalmente. O compulsório leva 1 ano ou mais dentro de uma cápsula eletromagnética. E o perispírito torna-se uma pastilha. Já um reencarne normal, acredito que de todos nós, o restringimento foi processado por amigos espirituais através de passos magnéticos
que vai fazendo com que o perispírito diminua gradativamente. Concepção material, tem a concepção material e tem a concepção espiritual. A concepção espiritual se dá no momento de emancipação da mãe, né? Aonde a mãe dorme, o espírito vai para o plano espiritual e lá então é feito o acoplamento do espírito que vai nascer, do perispírito, daquele espírito que vai reencarnar com o corpo que está em formação. Efetiva-se a reencarnação. Reencarnou. Personalidade. A personalidade é única. Jamais você terá a mesma personalidade que tem hoje. Hoje você é a Ana, amanhã você poderá ser o José, o Joaquim, o Alfredo, a Alice. A tua personalidade jamais será a mesma. Por quê? Por que a personalidade da Ana será a mesma? E adequado para essa existência. Perfeitamente. Então, personalidade não é caráter. As pessoas confundem muito. Personalidade para nós espíritas é essa. Eu sou o Roberto hoje. Mas ontem eu já fui um cara terrível. Olha, você falando de personalidade, eu descobri que eu amo os espíritos que estão comigo, não a personalidade. Oi? Hoje eu entendo que eu amo o espírito que está comigo. Por quê? Não O é espírito que está personalidade. contigo? É, minha irmã, por exemplo, uma das irmãs. Ah, sim. Entendeu? A personalidade dela tem tudo para me rejeitar ela. Mas ainda assim, eu gosto dela, mesmo para maluquice. Ela melhorou. Ela vai conseguir uma reencarnação melhor na próxima vez. Viu? Esse é o entendimento que dá o processo reencarnatório, certo? Às vezes a gente está rejeitando uma pessoa, mas quando você penetra no processo reencarnatório, você... Isso é uma maravilha. Ela está do meu lado para fazer com que eu melhore. E automaticamente ela melhora também. Então, aí a Hilda diz assim, você, a tua irmã, só falta fazer você ficar parte de você, só fica lá até. Não tem importância, gosta desse mesmo, né? É o amor que fala mais alto aí. A personalidade usando a memória existencial deverá trabalhar meios para aprimorar o caráter, levando-o a aperfeiçoar os sentimentos, a fim de renovar as matrizes mentais em busca do aperfeiçoamento moral, como nos fala o Evangelho, que nós reencarnamos unicamente para o aperfeiçoamento moral. Então vejam, Para aprender. o caráter faz parte do espírito. E a personalidade está hoje aqui para fazer melhorar esse caráter, que vai ajustar os sentimentos e as matrizes mentais. Depois nós vamos ver sentimentos, uma etapa que nós vamos estudar sentimentos e uma etapa que nós vamos estudar matrizes mentais. Personalidade. Está naquele livro ali, É Tempo de Amar. Parece. Agressividade. Oi? Sou agressiva. Da onde? Na personalidade ou no caráter? Está no caráter. Está no caráter. E aí ele traz Tá no a caráter. personalidade. Então aproveita essa personalidade. Já que você aproveitou para lidar com a maninha, vai melhorar a agressividade também. É isso, é isso. É isso. De qualquer maneira, a agressividade que você poderia ter já está melhor, porque você já está conseguindo lidar com a mania. Aquela ferramenta gostosa que está do teu lado. O que você está vendo? Perdão. Não. A personalidade é um caminho destinado às grandes mudanças reparadoras da estrutura mental e perispiritual a que o espírito se submete. Então veja, essa personalidade vem com esse sentido de fazer esses ajustes, porque é tudo que está justamente no planejamento reencarnatório. A educação do espírito contribui com essa mudança a partir do momento que ele entra em contato com sua consciência existencial, a memória existencial,
e toma conhecimento da importância do fato do Espírito em sua existência. É o que nós temos batido sempre. Né? E para que isso aconteça, o que é preciso? Para você estar em contato com a consciência existencial. O que é preciso, Denise? Denise sabe. O que é? Sei. Oi? Será que sei? Se sei do que sei. Se não sei do que não sei. Você sabe. O que é preciso para você estar em contato com a tua consciência existencial? Tem bons pensamentos, está pensando no bem, não está querendo fazer mal a ninguém, para você ter sintonia com o teu guia espiritual. E nessa sintonia com o teu guia espiritual, ele ativa a tua lembrança da memória existencial, que é a consciência existencial que você sabe. O que eu vou fazer? Eu taco esse troço naquele cara ou não? O que eu devo fazer? Mas você teve sempre bom comportamento, pensamento. Não vou fazer isso não. Deixa eu lá. De repente você nem percebe, mas o teu amigo espiritual te inspirou. É por aí que o caminho funciona. Então, sempre ligado com bons pensamentos, que aí a ajuda vem. Sigo para lá, sigo para cá. Ali, o teu guia te ajuda. É tempo de amar. Quer aonde ele esteja, ele não precisa estar do teu lado, porque ele tem capacidade de receber os teus pensamentos, quer aonde ele esteja, porque ele está em ligação contigo. Ele assumiu esse compromisso. Ele assumiu. Mas eu estou aqui, exemplificando, né? Um exemplo grosseiro. Eu estou aqui, meu guia espiritual está lá no Japão. Como é que ele vai saber? Ele sabe. Ele sabe, porque ele recebe. E pensamento tem velocidade maior do que a luz. Então você pensou ruim, ele está recebendo. Você pensou bom, ele está recebendo. Então, olha só, então quando a gente tem uma pessoa que a gente não consegue, tem uma dificuldade imensa, porque até fiz essa colocação. Eu, como não sei lidar com aquela criatura, aquela criatura, quando eu olho para aquela criatura, eu me sinto contrariado, uma coisa negativa, o que eu orientalizo? Eu imagino ele com Jesus, para que aquilo não fique me afetando. É uma forma que você admitiu para você. Ótimo. E não tem melhor coisa do que pensarmos em Jesus sempre que a gente tenha pensamentos que sejam ruins. Imagem de Jesus na tela mental. Porque quando você entra em sintonia com a imagem de Jesus, você entrou em sintonia com amigos espirituais. Posso contar um fato rapidinho? Não queria te atrapalhar. Uma vez eu fui lá na Cobase, que estava saindo, tinha os garotos. Quando eu passei pelos garotos, pensei assim, vou dar um trocadinho para eles, eles me pedirem, que ele ficava ali vendendo barro. Mas quando eu sentia o pensamento deles, eu recebi o que eles iam fazer comigo, me assaltar. Eu segurei a bolsa assim, Jesus de Nazaré. Sabe o que aconteceu? 4 pessoas na minha frente, todos pararam simultaneamente e voltaram a olhar para mim. Quando olharam para mim, olharam para os garotos, esperaram chegar perto deles. Eu disse, nossa, eu senti ali uma ajuda. Mas acontece. Aquela energia foi. Eu mentalizei Jesus e senti. Eles podiam continuar indo embora e ficar por isso mesmo. Minhas queridas, meus queridos, vejam que exemplo, né, que a nossa irmã Valéria passou a ter. Isso é uma beleza que sirva de exemplo para nós, né, esse fato que ela está no jarrão. Muito bem, minha irmã, você melhorou bastante. Estou bem. Isso é importante demais. Quando você visualizar um perigo, coloca mesmo Jesus na tela mental. Mentaliza. E ela foi atendida. Porque você, de repente, dependendo do teu merecimento, você cria uma barreira. Isso tem que ter merecimento. Mas ela estava até com. Porque de repente você é um tremendo bandido, e naquele momento eu pensei em Jesus, mas nada aconteceu, claro. Você está rodeado de energias imprestáveis. Quer dizer, essa tua lembrança de Jesus era simplesmente um momento, não era uma coisa sentida intimamente. Mas é isso que acontece com todos nós. Ela estava com a intenção de ajudar eles. Sim, então já estava
existência tem... Qual é a nova estrutura organizacional? O que é? Olha lá, a nova estrutura organizacional que sustentará a nova existência, o que é essa nova estrutura organizacional? Os estudos, né, que nós programação. temos. Não, a nova estrutura organizacional é a personalidade. Olha lá, que sustentará a nova existência, tem em vista a educação de determinados pontos que compõem sua personalidade e que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. O que é a estrutura organizacional? Personalidade. É personalidade, mas é tudo que te envolve. É toda a estrutura que estará à tua volta. Então tem mais do que a personalidade aqui. O que tem mais? Você falou. Ambientação reencarnatória. Ambientação reencarnatória. Mas a princípio, a estrutura organizacional que sustentará a nova existência é a tua personalidade. Mas se você corre mais, você vê que realmente fala da ambientação reencarnatória, das coisas que te cercam nessa ambientação reencarnatória, que vão ser, olha só, que compõem sua personalidade e que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. Então, quando você falou, você estava certo. Quando você falou à primeira vista, é isso. Tá certo. Esse fato aí que aconteceu com o Valério foi de uma forma diferente, mas aconteceu. Eu tenho um vizinho cearense. Eu gosto muito do povo cearense. Não é à toa que o Vicente Menezes, quando esteve aqui, nasceu no Ceará. Toda gente boa. Todo cearense que eu conheço é gente boa. Então tem um vizinho cearense, ele fazia uma festa de junina, né? Tinha um conhecido dele que trabalhava junto com ele, e ele estava amargurado com ele, que ele foi lesado e ele achava que era esse, mas não era ele. Então ele contratou uma pessoa para dar fim nele. Esse camarada chegou lá, participou da festa junina, mas foi tão bem tratado que no final ele falou, o nome dele é Pedro. Ele falou para o Pedro: eu vim aqui para te matar, mas eu fui tão bem recebido, você me tratou tão bem, que eu não tive coragem. Ainda falou com ele quem tinha mandado matar. Olha só, você falou que todo cearense é gente boa, certo? Pelo menos que eu conheço são. A irmã da Valéria é carioca, é mineira? Não, é baiana. É baiana. E quer dizer que baiana não é gente boa? Não, eu conheço. A irmã dela não é gente boa? Eu conheço também. Uma maravilha de gente boa! Pessoas baianas também. Serve de ferramenta para ela. Mas aqui, por um Maravilha! acaso, Toda gente é boa. eu falei do cearense. Eu sei, eu estou entendendo. Né? Quando ele viveu aqui, ele nasceu no Ceará. Toda gente é gente boa. Eu estou te entendendo. Eu também adoro o Nordeste. Eu adoro o Nordeste. Então, deixa eu falar uma coisa. Então, quem nasce no Rio de Janeiro não é a Gente, a carioca também é gente boa. Não, mas não é mesmo. Nós estamos no Rio de Janeiro porque precisamos verificar tudo isso que Mas está eu fui acontecendo muito aqui. bem recebida. E saber entender tudo isso. Eu gosto também do povo carioca. É a nossa ambientação reencarnatória. É por isso que nós verificamos que muitas vezes as pessoas fogem da sua ambientação reencarnatória e o processo torna-se difícil, né? Perdeu a reencarnação. Muitas vezes ganha materialmente, mas espiritualmente, quando chega lá, meu irmão, você chegou no 0, agora você está com menos 10. Problema sério. Não, mas eu tinha isso. Isso não consta nada. É só ler o céu e o inferno, né? Olha a rainha. E quando chegou lá, quem estava em melhor condição, quem era? Era o escravo, né? É isso. É isso que o processo reencarnatório nos mostra. E que, lamentavelmente, eu posso dizer que eu digo isso de brincadeira, a maior parte dos espíritas não conhecem. E deveriam conhecer. As casas espíritas precisam trabalhar esse momento. Sabe? É preciso trabalhar esse momento. Não tem como deixar. Certo? Isso faz parte da atualidade. Mas estão trabalhando 1857, aí é um problema sério. É apontar a responsabilidade
que nós temos de estar presente nesse momento. Perfeitamente. Então veja, você é uma privilegiada. Sou eu. Eu também. Todos nós que estamos Todos nós, aqui. né? Privilegiados entre aspas, né? Não tome isso a sério, não. Não, sim, não. Porque a Não, gente já assim, conseguiu já- esse conhecimento. Exatamente, isso que eu ia dizer. E você já age diante da humanidade com esse conhecimento. Ele é instintivo, passa a ser instintivo. A ação passa a ser instintiva. Deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que às vezes eu escuto falando que falam com aquele jeitinho assim, mas aí meu Deus, antigamente eu combatia isso, eu achava que, peraí, para de brigar com os outros. É o jeito da pessoa assim, ele vai falar assim porque ele se sente bem assim. E é uma coisa natural para ele. Você passa a tudo, você vai refletindo diante das suas atitudes, do que você faz, do que você pensa. O tempo todo a gente está analisando até a nossa atitude, não é? Você passa a entender melhor. Ah, com certeza. Mas com certeza. Automaticamente. Muito bem. Conversaremos a seguir com a parábola do joio, o joio e o trigo, à luz dos novos conhecimentos. Primeiramente, nós vamos ver a parábola como ela se encontra, sem fazer a análise devida. A parábola do joio, do trigo e do joio, mas sem fazer qualquer análise, primeiramente. Essa parábola está em Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 46. Recordando, vamos recordar um pouquinho? Então vamos recordar aonde? Ali, no Evangelho. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 2. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto. É claro, você tem que buscar o sentido oculto das palavras. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Então, todas as parábolas é para fazer com que entendamos a vida espiritual. Está falando para o espírito. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível. Observem os detalhes, nós vamos ver tudo isso. Apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Parecem, mas não são. Parece ininteligível, mas não são. São bem inteligível para aquele que passa a procurar a ideia da vida espiritual. Ele fala para o espírito. Ela tinha o objetivo de fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Então vejam, e a realidade é que eu já vi palestrantes interpretando parábolas em casas espíritas, mas falando com o homem. Não é para falar com o homem, é para falar com o espírito.
Aliás, todas as palestras nas casas espíritas devem ser para falar com o espírito e não com o homem. Mas falam com o homem. Ficam, às vezes, muitos que eu conheço, esperando aplausos. Ainda tem esse detalhe, né? Problema muito sério. Sim, para cima. E como eu nunca procurei isso, me renegaram para as casas do espírito. Até a casa que ela frequentava. Ó, Valéria. Bom, vamos em frente e vamos tratar do nosso caso aqui. Então vamos lá. Parábola do trigo e o joio. Aparência. Essa é a aparência material. Essa é a... Será que meu relógio está mal? Meu relógio ali parou. 10h21. 10h21. Ah, então está certo. Aparência material. Hoje nós vamos até 4 da tarde, não é isso? Não, tem exame. Eu tenho que sair daqui Eu certinho. falei de propósito, que eu sei que você tem um exame para fazer. Aparência material. É assim que vem. Ali está o joio. O joio é ruim, é mau, é imprestável, é inferior. É assim que interpretam a parábola, a princípio, se levar para o lado espiritual. O joio é aquela coisa que não presta. E não é verdade isto. A tua irmã é um joio, para você não? E ela é bastante prestável. Porque te ajuda a consertar-se. Né? E ela automaticamente também, né, vai recebendo os teus fluidos, as tuas energias. O trigo é o bom, aproveitado, superior, né? O trigo é um dos alimentos mais consumidos no mundo, então ele é bom, maravilhoso. Tem bolo, é pão, é macarrão, é tudo, né? A farinha de trigo está por aí solta. Assim fazem a interpretação, toda pelo lado material, o lado do homem. Tipicamente o joio, tipicamente conhecida como joio ou cisânia, é uma planta anual de talo rígido, pode crescer até 1 metro de altura, com inflorescência na espiga e grão de cor violeta. Usualmente cresce nas mesmas zonas produtoras de trigo e se considera uma erva daninha desse cultivo. Essa é a interpretação material. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande. A semelhança de você com sua irmã é muito grande, viu? Que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Vejam bem, comecem a sentir isso pelo lado espiritual. Pode ser venenosa e uma pequena quantidade de joio colhida e processada junto ao trigo pode comprometer a qualidade do produto obtido. Portanto, vem daí a famosa expressão: é preciso separar o joio do trigo, que tornou-se um ditado popular. Mas vejam a interpretação material, levem isso aqui para uma interpretação espiritual. Pode ser venenosa e uma pequena quantidade de joio colhida e processada junto ao trigo pode comprometer a qualidade do produto. Pode ver. Evidentemente, se você tem uma pessoa ruim ao teu lado, mal, e você se deixa entrar na mesma frequência, você está. Mas se você tem aquela pessoa que está ao teu lado, que é desagradável, que está fazendo coisas imprestáveis, enfim, que não faz o melhor que deveria ser feito na oportunidade, e você sabe considerar aquilo e ter isso como um aprendizado e ajudá-la a crescer, não tem nada de veneno ali, não tem nada de joio, muito pelo contrário, é uma ferramenta benigna para o teu aprendizado, para você crescer espiritualmente. Então vejam, essa é a interpretação material do joio. O trigo, planta herbácea anual, da família das gramíneas, que produz o grão,
cariopsis, de que se extrai a farinha usada especialmente para o fabrico do pão. O trigo é o cereal por excelência, a planta alimentar mais cultivada no mundo. Isso é o trigo. Mas nem sempre o trigo espiritual, como nós estamos tentando posicioná-lo, muitas vezes ele derrapa, né? E sai fora. Aí faz companhia ao joio e vai junto. Não, vamos por aqui, porque se deixou levar pela materialidade. Eu estou falando espiritualmente, hein? Porque se deixou levar pela materialidade, pela ilusão. Pela bula. Esse trigo somos nós. E aí temos que ter cuidado para não deixarmos nos envolver por esse caminho. Para os gulosos está sendo perigo. Parábola do joio e do trigo. A parábola. Nós vamos parar nesse quadro, porque senão nós teremos que ficar aqui até mais tarde e de repente vamos atrapalhar o exame da dona Cris. E também outros que possam ter os seus horários, né? Então nós vamos parar aqui nesse quadro, onde nós iniciaríamos a parábola. Eu vou dar essa página aqui para vocês, que é a página que fala do Gabriel Delany, né? A página que fala do Gabriel Delany, a historinha do Gabriel Delany, que está na Revista Espírita. Está aí, na Revista Espírita, outubro de 65. E vamos terminando o nosso encontro de hoje. Eu só vou finalizar. Essa aqui é a minha. Muito bem. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos começar vendo a parábola do joio e do trigo e com a interpretação que dão comumente por aí. E depois nós vamos trabalhar analisando cada versículo desta parábola dentro do contexto espiritual, do Espírito, ok? Então nós vamos terminando, vamos agradecer ao Pai o momento que nós aqui estivemos, elevando o nosso pensamento. Querido Jesus, como te agradecer, Mestre, por esse aprendizado. Como te agradecer pela existência que já melhor compreendemos e sabemos. Podemos compreender melhor dizendo, os acontecimentos, as atribuições que nos cabem e principalmente os caminhos que precisamos percorrer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amigos espirituais, obrigado pelo amparo, pelo carinho de sempre, pelas inspirações e pelo acompanhamento ao trabalho que nós todos aqui estamos realizando. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas,